em primeiro lugar, agradecer este convite. É um gosto estar aqui, não pelo tema, porque estamos a falar de aborto, mas por podermos falar sobre a vida e por podermos falar sobre a beleza que é a vida e como é bom maravilharmos com ela. Como a Francisca, não é? A Francisca disse, eu sou psicóloga no Apoio à Vida e gosto imenso do que faço. E portanto, eu acompanho mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade social, mas não. E também mulheres que estão a enfrentar dificuldades na gravidez, sendo que o Apoio à Vida surgiu para dar resposta justamente a mulheres que estão a pensar abortar e que de alguma forma põem essa hipótese. E gosto tanto do meu trabalho porque, apesar de ser muito duro, ultimamente, e felizmente temos conseguido chegar a bastantes mulheres, acompanho muitas mulheres no que nós chamamos fase de discernimento, ou seja, chegam até nós porque estão a pensar abortar, ou pelo menos põem essa hipótese. E apesar de ser muito duro, porque nem todas as histórias acabam bem e nem todas as mulheres dizem sim aos seus filhos, é muito bonito poder acompanhar uma mulher e testemunhar o caminho que faz e vê-la dizer sim ao seu bebê e, apesar das dificuldades, apesar de não ser o que planeou, dar uma oportunidade e seguir com a sua vida. E por isso, pensei começar aqui por partilhar convosco brevemente a história de 6 mulheres. Só para dizer, para que não haja dúvidas, os nomes são fictícios, obviamente, e as histórias estão um bocadinho alteradas para que não se comprometa aqui a confidencialidade. Então, falo-vos da Mónica, que tem 30 anos, vive num quarto, tem um trabalho precário e descobre que está grávida fruto de uma relação instável, portanto, sem compromisso. Já comunicou ao pai do bebê que está grávida e ele não está minimamente interessado, é muito claro a dizer que não vai apoiar a gravidez e a própria Mónica nunca pensou ser mãe, não estava nos planos. E chega até nós porque não se sabe o que fazer, está muito, muito aflita e tem muito medo de não ser capaz, prosseguindo com a gravidez, tem muito medo de não ser capaz de amar este bebê. Trago-vos a Joana, tem 36 anos, está numa relação estável e longa, vive com o seu companheiro, não há planos de terem filhos também e tanto a Joana como o seu companheiro têm trabalhos estáveis e condições financeiras bastante boas. A Joana descobre que está grávida e vê-se confrontada com o fim da relação se prosseguir com a gravidez. E, portanto, chega-nos assim, o que é que eu faço? A relação em que eu estou há mais de 10 anos vai terminar se eu prosseguir com a gravidez. Também trazer-vos a história da Margarida, que tem 21 anos, é estudante universitária, é católica, e descobre que está grávida do seu namorado de alguns meses. Como é que isto aconteceu e como é que ela vai ter a coragem de contar aos seus pais, aos seus amigos e à família e como é que ela vai ser capaz de enfrentar um bebê nestas circunstâncias tão não desejáveis e não planeadas. A Cássia, de 34 anos, que veio para Portugal à procura de melhores condições de vida, com o objetivo de ajudar a família que ficou no seu país de origem, onde deixou 3 filhos. Passado pouco tempo de chegar, com o objetivo de vir trabalhar, descobre que está grávida e como é que ela vai encontrar agora espaço para receber um novo bebê, quando o seu objetivo era vir trabalhar para enviar dinheiro para o seu país de origem e eventualmente trazer a sua família. A Andreia, de 33 anos, que é casada, é mãe de 2 filhos e descobre que está à espera do terceiro. Está em choque, não esperava, mais uma vez, e o marido acha que o melhor é abortar, porque a vida está complicada,
a estabilidade que eles têm foi difícil conquistar e ter um bebê agora vai desequilibrar tudo. E por fim, a Marta, que tem 28 anos, acaba de começar um trabalho novo na área pela qual lutou tanto, assim, um trabalho de sonho, depois de muito esforço, e descobre que está grávida. E teme que esta gravidez não seja bem vista, porque acabou de começar um trabalho novo. E além disso, não era assim que ela tinha pensado ser mãe. Ela até tinha o desejo da maternidade, mas não agora, não nestas circunstâncias, não sem estar sem ter uma família. Como vos disse, todas estas histórias são reais e são muito diferentes porque vêm de os contextos, o motivo, sim, os sítios de onde elas vêm, as suas vidas são todas diferentes, mas há uma coisa que as une, e era nisso que me queria centrar hoje, é que todas estas 6 mulheres e todas aquelas que nos chegam ao apoio à vida estão em crise e estão a sofrer. Eu acho que se eu tivesse um objetivo para esta noite era, pegando aqui também no que a Isabel disse, nós devemos preocupar-nos em salvar o bebê, mas também a mãe. E às vezes penso que nem sempre há esta ideia, ou nem sempre é claro, que uma mulher que pensa abortar, na maior parte das vezes, está num enorme sofrimento. Nenhuma mulher saudável, mais uma vez, tem o sonho de abortar. Nenhuma mulher nasce ou pensa um dia o que é que eu quero fazer, um aborto. Não. Nenhuma mulher deseja isso e, portanto, é bom, desculpe, não é a melhor expressão, mas a forma como olhamos, e isto eu falo enquanto psicóloga e a equipa em que trabalho, deve ser de profundo, um olhar de profundo amor e de quem recebe uma mulher e aceita o seu sofrimento. Dizia-vos que todas estas mulheres estão em crise e quando uma mulher chega ao apoio à vida, aquilo que tentamos perceber, mais do que apresentar muitas alternativas, que são importantes e soluções que querem-se, mas é numa fase, se calhar, mais à frente, o nosso objetivo é escutar a mulher que nos chega e fazer perguntas como, olha, percebo que está, depende, não é de como ela chega, não queria entrar em muitos pormenores, mas até porque não há muito tempo, mas perguntar porque é que está a ponderar abortar, o que é que a leva a ver essa solução, a ver isso como uma solução. Desculpem que agora perdi-me, pronto, e portanto vem em diferentes, há diferentes motivos pelos quais uma mulher pensa abortar e achei interessante também trazer-vos que isto são os dados que nos chegam, não é? Nós, o ano passado, portanto em 2024, recebemos 267 pedidos de ajuda de mulheres que estavam em dúvida se iam ou não abortar. Portanto, e eu falo durante as primeiras 10 semanas, ao abrigo desta linha em que é possível abortar até às 10 semanas. Não estou a falar dos casos de aborto por malformação, nem nada. Portanto, 267 pedidos. Destes pedidos, o motivo principal da crise, ou seja, quando se vai conversar com estas mulheres e se pergunta porque é que está a pensar abortar, porque é que prosseguir com a gravidez não é para si uma certeza, ou não parece ser uma hipótese. Assim, os dois motivos, o motivo mais apontado são problemas na relação, e quando falo de problemas na relação, crises conjugais, são questões de infidelidade, é a ameaça de abandono por parte do pai do bebê, violência doméstica, portanto, tudo o que possam imaginar da natureza da vida de um casal. E, em segundo lugar, desculpem, razões que nós chamamos de razões biográficas, que é, esta não é a altura certa, sou demasiado velha ou sou demasiado nova, a nível de carreira isto não é uma boa altura, estou a estudar ainda. As questões financeiras e, portanto, de ordem económica, curiosamente, são dos motivos, em termos de crise, que nos surgem mais abaixo. Ou seja, o que é que eu queria dizer com isto? As mulheres, uma mulher que pensa abortar, ou que põe a hipótese de abortar, pode ser
qualquer pessoa. Não é uma questão que chega só às pessoas que têm dificuldades económicas, não é às pessoas, não passa na cabeça das mulheres que estão em dificuldades, passa, mas não só. E por isso, no Apoio à Vida, nós costumamos dizer isto muitas vezes, que é uma mulher em dificuldade, uma mulher perante uma crise, que entra em crise perante a descoberta de uma gravidez, é qualquer mulher em idade fértil. Nós não sabemos quem são as pessoas com quem nos cruzamos que já pensaram nisso. Não sabemos se é uma amiga, se é a filha de uma amiga, se é a prima, e acreditem que está muito mais perto do que pensam. Eu queria transmitir esta ideia, sobretudo por esta lógica de sermos amorosos, sermos cuidadosos na forma como falamos deste assunto e como recebemos as pessoas que nos falam sobre isto ou que podem estar a sofrer. Passando às respostas, vou tentar dividir assim brevemente em dois grupos. Acontece que as mulheres que nos chegam estão a pensar abortar-se porque estão desempregadas, porque a casa onde estão ou o quarto vão ter de sair quando contarem que estão grávidas, porque o namorado, companheiro, marido, a pessoa com quem estão a viver também as vai por fora se decidirem continuar com a gravidez. E para esses casos é muito importante dar uma resposta rápida, eficaz e mobilizar e explicar, atenção, então vamos falar sobre os problemas, o que é que são os seus receios e vamos pensar nas soluções. E quando isto acontece, a nossa equipa é composta por assistentes sociais e psicólogas e normalmente é encaminhada para uma assistente social para que lhe sejam apresentados os apoios que existem. Há apoios sociais, o abono pré-natal, o abono de família, não é muito a minha área, mas, ou seja, tenta-se comunicar com outras instituições ou outras respostas que possam dar o apoio necessário na altura. Muitas vezes, estas mulheres com dificuldades económicas também têm mais filhos. Então, ajudar também esses filhos. Será que estão em escola? Não estão? Será que é preciso pedir apoio alimentar? E, portanto, olhar mais do que só para o bebê, olhar para a mãe, para as condições em que ela está, para o sítio onde ela se encontra e poder dar uma resposta adequada. Quando a preocupação grande e o que a está a deixar aflita também é a questão do desemprego. Nós também temos uma colega que trabalha na inserção profissional e é para ela que encaminhamos, que trata de fazer o currículo, pensar que tipo de trabalhos poderão fazer sentido nesta fase, sabendo que é muito difícil, não sei se sabem, mas uma mulher grávida arranjar trabalho, dizer na entrevista que está grávida, não é muito fácil arranjar trabalho. Portanto, é isto que tentamos fazer. Em casos limite, que também não é o mais frequente, felizmente, mas que também acontece, e quando é dito, ouça-se, eu vou ter de fazer um aborto, eu não tenho a mesma opção porque eu não tenho onde ficar. Existe uma casa de acolhimento, a Casa de Santa Isabel, e outras, há mais casas de acolhimento, eu falo da Casa de Santa Isabel porque é a Casa do Apoio à Vida, onde temos sempre uma vaga guardada mesmo para estes casos, que é, se há uma mulher que pensa abortar porque não tem onde ficar, não queremos que isso aconteça e tentamos dar resposta a isso. E isto é para tentando, separando assim as coisas, porque não é assim tão simples, isto é para um grupo. Depois restam todas as outras grávidas que os motivos pelos quais estão a pensar abortar não são necessariamente económicos. E aqui, eu vinha, quando estava aqui a preparar o tema, pensava quais é que são as alternativas que se apresentam a uma mulher que pensa terminar, abortar, portanto, interromper definitivamente, pronto, desculpem, abortar, porque senão a sua relação acaba. Que é muito redutor apresentar alternativas a esta mulher assim, olha, pode fazer isto, pode fazer isto, pode fazer isto. O que eu quero dizer com isto é, estas mulheres precisam de se sentar e, como o Dr. João Paulo Malta dizia, ser olhadas muitas vezes nos olhos e com calma conversar
e ajudar cada mulher a pensar sobre o que é que significa realmente abortar. Para muitas o caminho será que tem sequer consciência do que está a fazer? Aquilo que falávamos há pouco, há muitas mulheres que não sabem o que é que está em causa, que um bebé com 10 semanas, um bebé com 8, um bebé com 6 semanas já tem um coração a bater. Portanto, para algumas o caminho passa por aí. Não há bruta, não há força a mostrar, com muito amor e, mais uma vez, com muita delicadeza, explicar, olha, é isto que está em jogo. Às vezes o explicar como é que é feito um aborto, o processo medicamentoso, o cirúrgico, ajudar a compreender, é isto que se passa. São conversas muito dolorosas, porque a verdade é que quando se percebe o que está em causa, quando se faz um aborto, ninguém gosta, não se fica indiferente e, portanto, este pode ser um caminho. Outro, eu considero que é ainda mais difícil e que é muito comum, é com as mulheres que sabem o que estão a fazer, que sabem que acontece mais do que seria desejável, acho eu, haver mulheres que dizem: eu sei que isto é uma vida, eu sei que este é o meu filho, mas eu não sou capaz. Eu diria que estes casos são assim os mais difíceis, que é o que é que nós, até enquanto sociedade, podemos fazer, o que é que se passa, como é que podemos ajudar estas mulheres que se... Pronto, isto seria uma reflexão e é para mais do que só esta noite, não é? Mas o trabalho, eu penso que com estas mulheres, as alternativas a pensar, o caminho a fazer com esta mulher é... E por isso, o caminho, muitas vezes, eu penso que com estes casos, a questão das alternativas será chegar... A questão é muito mais profunda, que é que esta mulher consiga compreender o que é que deseja mesmo. Nós temos, lá está, são vários anos e nós conversamos muito em equipa, partilhamos muito os casos e refletimos muito com isto, até com a ajuda externa de uma supervisora. É muito comum encontrar, é que a mulher não deseja mesmo fazer um aborto, o que ela gostava era de desengravidar, desculpem a expressão, o que ela gostava era que aquele bebê não estivesse ali, ela não deseja necessariamente matá-lo, é o que vai acontecer, mas chegar a esta questão central, ajudar a mulher a chegar a isto, é um passo muito importante. Eu agora sinto que já me estou um bocadinho a perder. Mas, às vezes, passa também por ajudar a mulher que nos chega a perceber que ela vai ter que tomar uma decisão, não é? Ela assim o entende, que há uma decisão a tomar. E há uma coisa também que é muito pouco falada e que é... Olhem, se posso deixar uma sugestão, acho que seria importante também ir por aqui, que é muito claro que prosseguir com a gravidez, para as mulheres que estão em dúvida, vai trazer consequências. A consequência mais evidente é que vai nascer um bebê e elas antevêm uma série de problemas e dificuldades que são reais. Mas fazer um aborto também traz consequências. E esta ideia não é muito comum, pelo menos da experiência que eu tenho. Há muitas mulheres que pensam que se abortarem vai voltar a ser tudo como era antes. Ou até, às vezes, homens que sugerem isto. Mas qual é a dificuldade? Tu fazes um aborto e a nossa vida segue como era. Não segue. O Dr. João Paulo Malta há bocadinho já falava sobre isto. Há imensa evidência de que isto não acontece mesmo. Não é... Fazer um aborto não é inócuo. Há consequências quando há um aborto. E, portanto... se a mulher que nos chega aqui ao Apoio à Vida fala sobre as consequências em prosseguir com a gravidez, então também nós temos o dever e a importância de falar sobre as consequências de fazer um aborto. A partir daqui, fazer também caminho sobre... Será que ela já pensou sobre o outro cenário? Se há consequências em prosseguir com a gravidez, muito bem, então vamos explorá-las. Muitas vezes as mulheres idealizam que a gravidez vai acontecer de uma determinada forma, ou às vezes até não idealizam estar grávidas, mas o que acontece é que a vida não acontece sempre tão direitinha como pensávamos ou como desejávamos. E
parte do acompanhamento destas mulheres é ajudar a aceitar, ajudar a pensar nas circunstâncias atuais o que é que esta gravidez, o que é que este bebê pode trazer, o que é que isto pode significar e trazer de mudança até à sua vida. Já não falando pelo bebê em si, que seria importante, mas... eu não estou minimamente a ver as horas, mas já vou parar. Voltando aqui um bocadinho ao início, há várias respostas que dão resposta a nível mais prático, se posso dizer assim, ou seja, no apoio à vida, por exemplo, para estas questões mais para mulheres que passam por dificuldades económicas, nós temos grupos de mães organizados, nos quais é dado um apoio em bens, numa fase inicial, há grupos de formação e há várias instituições que, se tiverem interesse em conhecer e em perceber melhor, que fazem este trabalho. A ajuda de mãe, a ajuda de berço, a Vida Norte, também no Porto, felizmente pelo país vão existindo algumas respostas. E isto é para uma parte do problema, mais uma vez, porque falta cuidar também do resto, desculpem as aspas, das mulheres que não têm dificuldades económicas nem sociais e que o motivo pelo qual estão a abortar é outro. Voltando às 6 histórias do início, destas 6, 4 mães disseram sim aos seus bebés e 2 infelizmente abortaram. Falar com uma mulher, acompanhar uma mulher em discernimento é ter um papel mesmo muito humilde, que é, eu não vou decidir nada aqui, não é esse o meu papel, a decisão é absolutamente da mulher, eu vou tentar acompanhá-la e torná-la o mais livre possível para que ela possa tomar a sua decisão, acreditando que uma mulher absolutamente livre não tem como não escolher o seu bebê. Aquilo que posso também dizer, e fechando aqui, é há evidência, nós vamos tendo felizmente feedback muito positivo de mães que foram acompanhadas por nós e que nos dizem muito obrigado mesmo pelo seu apoio, porque se eu não me tivesse cruzado consigo, eu não sei se teria tido força para avançar. Toda a gente à minha volta me dizia que isto era uma loucura. O facto de me ter cruzado com alguém que diz é uma loucura porquê? Porquê que é uma loucura? É uma loucura, ou no limite é, e então? E, portanto, haver quem dê a mão às pessoas que estão em dúvida e que diz, tu és capaz, vai em frente e não te ponhas tanto em questão, é muito importante. E, mais uma vez, estarmos abertos ao sofrimento porque estas mulheres passam é meio caminho andado para conseguir também acolher e conversar com elas e ajudá-las a ver o cenário de outra forma. Infelizmente, há outras mulheres que escolhem o aborto. E às vezes pergunto-me o que é que podíamos ter, não que nós sejamos essenciais porque não somos, mas será que podíamos ter feito mais alguma coisa? E às vezes sim, e por isso estamos constantemente a aprender e vamos conversando. Mas queria também deixar aqui esta ideia que é, nós e todos vamos até um certo ponto e conseguimos conversar com uma mulher, apresentar-lhe a verdade, apresentar-lhe, ajudá-la a refletir, mas depois o salto, a decisão final é dela e aqui assim, a solução que encontro, e vamos falando também nisso no apoio à vida, é mesmo, só Deus é que pode operar, só Deus é que pode ali trabalhar e por isso também sugerir que se possa rezar por estas mulheres que estão em dúvida, que não sabem o que fazer, que se veem aflitas. Pronto, não faço ideia das horas, se calhar já me estiquei imenso e pronto, obrigada.